Olá pessoal, como já vimos acompanhando a nossa política desde a proclamação da República, nós passamos pela Revolução de 1930, nós passamos pela ditadura Vargas e nós vimos que ele retorna, só que ele acaba se suicidando. E depois de muita agitação nós chegamos ao governo João Goulart. Estão lembrados que Jânio Quadros, em 1961, ele só governou 7 meses. Então ele renuncia e o João Goulart, que era o seu vice-presidente, então ele tem a oportunidade de tomar posse. O Jânio, ele renuncia em agosto de 61, logicamente, pela lei, o Jango, como era conhecido o João Goulart, o apelido de Jango, ele deveria assumir. Mas a oposição e os militares não aceitaram. Nós vimos isso na aula passada. João Goulart ele estava na China, fazendo uma visita oficial, e as pessoas, a oposição, militares e setores civis, viam João Goulart como simpatizante do comunismo. Lembrando que nós estávamos nesse período em plena Guerra Fria, onde ser comunista ou simpatizar com o comunista era desagradável aos norte-americanos com quem nós tínhamos um profundo alinhamento. Qual era o desejo desses grupos? Os militares e conservadores civis e políticos, eles não queriam que João Goulart assumisse a presidência. Então, isso gerou uma grave e profunda crise política e que deixou o Brasil praticamente às portas de uma guerra. O Leonel Brizola, cunhado de Jango, ele encabeçou uma campanha que ele chamou de campanha da legalidade, ou seja, dá a João Goulart o direito de assumir a presidência, uma vez que a Constituição que vivíamos, que era de 1946, ela dizia que na falta do presidente era o vice eleito que tinha direito a tomar posse. Mas para agradar, para agradar esse pessoal, então a solução que o Congresso Nacional encontrou foi criar o sistema parlamentarista. O que é o sistema parlamentarista? É onde o primeiro-ministro governa e o presidente praticamente é uma figura decorativa. Então, o Jango, para não perder o poder, ele aceitou trabalhar com um primeiro-ministro e no dia 7 de setembro de 1961, Jango toma posse e nós temos então o Tancredo Neves, está aqui, esse carequinha aqui, o Tancredo Neves, ele toma posse também junto com o presidente, ele representava a política mineira, era do PSD, do Partido Social Democrático. Mas o Jango ele não ficou satisfeito. Então, por sugestões de amigos, o que ele faz? 2 anos depois, ele convoca um plebiscito. O plebiscito é a consulta popular, onde você apenas vota sim ou não a respeito de uma questão. Então, a pergunta que foi formulada foi: o parlamentarismo deve continuar como forma de governo, sim ou não? Então você ia na rua, botaram postos de votação na rua, você ia, molhava o polegar numa tintazinha e botava a sua impressão digital na opção sim ou não. Só que o governo fez uma campanha imensa, observem aqui,
os cartazes, a televisão, as rádios, dizia ao povo, dia 6 de janeiro, diga não, vote não. Então, vejo a quantidade de gente com cartaz aí, né, pedindo para dizer não. Na revista Veja saiu uma folha inteira, está aqui a mulher. Chegou a hora de dizer não. Resultado, depois de uma campanha dessa, pelo não, o povo vota favoravelmente a volta do presidencialismo. Então, 85% da população é contra a manutenção do parlamentarismo. Então, Jango agora, ele é reintegrado aos seus poderes. Então, as esquerdas brasileiras que apoiavam Jango defendem uma série de reformas. Então, o grande destaque do governo de Jango são aquilo que ele chamou de reforma de base. Ele queria fazer alterações tanto no setor agrário, como no setor tributário, no setor educacional, no setor urbano, no setor eleitoral e, principalmente, uma reforma bancária. Na política externa, João Goulart deu continuidade àquela mentalidade de Jânio, que era não se alinhar obrigatoriamente a norte-americanos ou russos. Ele queria se equilibrar, manter esse relacionamento com os dois lados. Com essa posição de Jango de não se alinhar aos Estados Unidos, então agravou-se quando ele nacionaliza as minas de ferro. Vocês sabem que os nossos minérios de ferro eram explorados e são explorados por empresas estrangeiras. Então, quando o Jango nacionaliza, ou seja, ninguém pode explorar o ferro que não sejam nós brasileiros, então isso desagradou os Estados Unidos. Em 1962 ainda, Jango ele assina a lei de remessa de lucros. Ou seja, a Ford, a Chevrolet, outras empresas norte-americanas só podiam enviar para suas matrizes 10% do lucro. Isso desagradou profundamente os Estados Unidos. O presidente Kennedy, já foram descobertas gravações onde Kennedy conversava com o embaixador Lincoln Gordon e Kennedy autoriza a CIA, o Serviço Secreto Norte-Americano, a desestabilizar o governo de Jango a fim de derrubá-lo. João Goulart, ele, mesmo sabendo dessas ameaças americanas, ele insiste em sua política. Então, em um comício na Central do Brasil, mais de 300 mil pessoas ouviram Jango afirmar que manteria a reforma de base. Então, este comício das esquerdas, se você observar, vai haver bandeiras de todos os tipos, inclusive comunistas, e esse comício foi o motivo para que a oposição se levantasse e acusasse Jango de comunista. E a partir desse comício da Central do Brasil, então começou uma mobilização política, social, contra a figura do presidente João Goulart. A campanha da imprensa ela foi implacável. Os jornais como o Globo, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, a Rádio Tupi, a Rádio Globo, fazem campanha imensa. E nós vemos aqui o jornal Última Hora, dizendo que a oposição tinha desejo de derrubar Jango antes que ele implantasse as suas reformas. Por outro lado, os grupos conservadores, principalmente os grupos católicos, diante da atitude do presidente, tiveram uma reação imensa. Em 19 de março de 62, nós temos
em São Paulo, aquilo que foi chamado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. São setores conservadores, mas principalmente católicos. Nós temos aí muitas mulheres, principalmente muitas mulheres, que participam dessa marcha. Por outro lado, os militares, liderados por Humberto Castelo Branco, eles planejavam tomar o poder em meados de abril, a partir de uma rebelião militar que eles acreditavam que teria apoio militar dos Estados Unidos. Só que aconteceu um imprevisto. No dia 31 de março de 64, o general Olímpio Mourão Filho, ele dá início ao movimento militar sem falar com ninguém. Então ele mobiliza suas tropas em Minas Gerais e marcha em direção ao Rio de Janeiro. Eles foram apanhados de surpresa, mas nós temos aqui o 2º e 4º Exército apoiando o movimento e, daí em diante, as tropas, principalmente do Exército, eles tomam uma posição que é derrubar João Goulart. Esse movimento militar faz com que João Goulart ele fuja de Brasília, ele pega um avião e fuja para o Rio Grande do Sul, onde Brizola queria reagir, mobilizar as tropas do 3º Exército e pedir o movimento militar. João Goulart não aceitou, ele não queria uma guerra civil no Brasil, e então, com a fuga de João Goulart, o Congresso se reúne e declara vago o cargo do presidente e o presidente da Câmara, que seria o 3º elemento, ele é empossado, Ranieri Mazzilli, então ele toma posse na presidência. Mas foi uma posse provisória. Os militares tomam o poder e elegem Humberto Castelo Branco, presidente do Brasil, que é o próximo nosso assunto. Leiam o texto, façam a atividade. Bom proveito, pessoal. Um abração para todos.